Capítulo 4. Imposto sobre a produção e a circulação. Seção 1. Imposto sobre produtos industrializados. Artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador: 1. O seu desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira. 2. A sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51. 3. A sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. Artigo 47. A base de cálculo do imposto é: 1. No caso do inciso 1 do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante: a. Do imposto sobre a importação. B. Das taxas exigidas para a entrada do produto no país. C. Dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. 2. No caso do inciso 2 do artigo anterior, a. O valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. B. Na falta do valor a que se refere a linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. 3. No caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Artigo 51. Contribuinte do imposto é: 1. O importador ou quem a lei a ele equiparar. 2. O industrial ou quem a lei a ele equiparar. 3. O comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. 4. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Seção 2. Imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 52 a 58, revogados pelo Decreto-Lei nº 406 de 1968. Seção 3. Imposto municipal sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 59 a 62, revogados pelo Ato Complementar número 31 de 1966. Seção 4. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. Artigo 63. O imposto, de competência da União,
sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: 1. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. 2. Quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável. 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4 e, reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Artigo 64. A base de cálculo do imposto é: 1. Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação compreendendo o principal e os juros. 2. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. 3. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. 4. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a. Na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. B. Na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. C. No pagamento ou resgate, o preço. Artigo 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Artigo 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada como dispuser a lei. Artigo 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Seção 5. Imposto sobre serviços de transportes e comunicações. Artigo 68. O imposto de competência da União sobre serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador: 1. A prestação do serviço de transporte por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo município. 2. A prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a transmissão e o recebimento por qualquer processo de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo município e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território. Artigo 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Artigo 70. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Seção 6. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Artigos 71 a 73, revogados pelo Decreto-Lei nº 406 de 1968. Capítulo 5. Impostos especiais. Seção 1. Imposto sobre operações relativas a combustíveis lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Artigo 74. O imposto de competência da União
sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país tem como fato gerador 1. A produção, como definida no artigo 46 e seu parágrafo único. 2. A importação, como definida no artigo 19. 3. A circulação, como definida no artigo 52. 4. A distribuição, assim entendida, a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público. 5. O consumo, assim entendida, a venda do produto ao público. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado. Parágrafo 2º. O imposto incide uma só vez sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, como dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou competência, incidentes sobre aquelas operações. Artigo 75. A lei observará o disposto neste título relativamente 1. Ao imposto sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo. 2. Ao imposto sobre a importação, quando a incidência seja sobre essa operação. 3. Ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quando a incidência seja sobre a distribuição. Seção 2. Impostos extraordinários. Artigo 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de 5 anos contados da celebração da paz. Se gostou desse áudio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos.